Garantia ao território e a preservação das origens dos povos quilombolas estão assegurados na Constituição Federal. O direito e o acesso à educação dessas comunidades também deve ser uma preocupação do poder público. Este é o tema de uma audiência pública que o Conselho Estadual de Educação promove hoje, terça-feira, no município de Chapada dos Guimarães. Para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente do Conselho Estadual, Carlos Alberto Caetano. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. O que vocês vão debater especificamente nessa audiência que começa daqui a pouco lá na Câmara de Vereadores de Chapada? Nós estaremos tratando das diretrizes nacionais curriculares para a educação escolar quilombola. É uma luta pela implantação da educação quilombola nos territórios quilombolas de Mato Grosso. O Conselho Estadual de Educação tem como objetivo criar a norma estadual que garanta a educação diferenciada a esses quilombos. Cite para a gente e exemplifique algumas dessas diretrizes curriculares para a educação em territórios quilombolas. Por exemplo, nós temos hoje a própria formação quilombola que deve estar voltada para a valorização do processo cultural dos quilombos. Por exemplo, a oralidade, a questão do fazer na agricultura desses quilombos que é diferenciada, a forma de lidar com a própria medicina alternativa, a valorização da cultura, das tradições, das danças, da religiosidade de matrizes africanas que alguns territórios ainda cultuam, e, sobretudo, a luta pela terra. Esse é o grande mote da educação escolar quilombola. E essas diretrizes elas servem para escolas que estão instaladas nesses territórios quilombolas ou nas escolas do ensino regular que recebem alunos advindos das comunidades quilombolas? Elas tanto servem para aquelas que recebem alunos quilombolas, como também para aquelas que são escolas quilombolas, porque a nossa resolução nacional, as diretrizes nacionais, considera a educação quilombola alunos que estão em escolas quilombolas no território, que valoriza a territorialidade como o valor maior, mas também valoriza os grupos que estão, que às vezes saem do quilombo e vêm para a cidade. Então, aquelas escolas também que estão situadas na cidade, mas que tem uma maioria quilombola, devem adotar também as diretrizes curriculares para a educação quilombola. Qual que é o marco jurídico, a base legal em nível nacional para essas diretrizes curriculares para o ensino quilombola? Nós temos o parecer número 16 de 2012, Aqui em Mato Grosso nós temos a 001 de 2013, que foi a primeira resolução do Conselho Estadual de Educação para as Relações Étnico-Raciais, E nós estamos trabalhando nesse momento, com a participação de todas as áreas de quilombo, a normatização da nossa legislação estadual, da nossa norma estadual. Fora isso, temos aquela lei federal que fala de valorizar, citar a história e a cultura africana no Brasil também. Isso, a Lei 10.639. Nós temos a Lei 10.639 e temos a Lei 11.645. Ambas são leis ordinárias, portanto tem uma força muito grande. Delas decorrem todas essas novas legislações que nós hoje estamos trabalhando. Antes da gente avançar um pouquinho nessa discussão quilombola, só fazer um paralelo com a educação indígena. Nas aldeias tem professores índios que lecionam para as crianças. No caso das comunidades quilombolas, pode também haver esse processo, ou seja, gente da comunidade quilombola transmitindo todo esse conhecimento secular aí também para as suas crianças? É isso, nós realmente nós estamos lutando para esse objetivo. Nós queremos recuperar nos quilombos a oralidade que está colocada, porque esses valores, elas são passadas de pai para filho, é o que nós chamamos de griot. Griot é justamente esse modo de produzir o conhecimento nos quilombos que vem desde a nossa ancestralidade, pautada naquelas pessoas que são os anciões, que são as pessoas mais velhas do quilombo e que trazem as histórias e que contam para os seus filhos. Então, a educação escolar quilombola tem essa peculiaridade que é fazer esse resgate histórico, tanto da luta pela resistência quanto também da sua própria produção cultural. Quantas comunidades ou territórios quilombolas nós temos no Brasil e em Mato Grosso? Nós temos cerca hoje, mapeados no Brasil, de 3.000 áreas, para mais
a Fundação Cultural Palmares já deixou esse número desde 2014. Agora, nós estamos aqui em Mato Grosso. O primeiro mapeamento deu 113 áreas, mas hoje, já com certificações oficiais da Fundação Cultural Palmares, nós temos 89. Dessas 89 mato-grossenses, quantas já têm escola que podem adotar essas diretrizes? Hoje, a SEDUC atualmente tem cadastrada como escolas quilombolas 6 escolas somente. Nós entendemos que essa é uma política que tem que avançar, né, porque das 89 cadastradas, são consideradas escolas quilombolas 6. Né? A gente sabe que existe também o que a gente chama de uma consulta prévia. A OIT, né, determinou a Convenção 69, que diz que os povos indígenas e quilombolas, eles têm o direito à consulta prévia. Então, as escolas vão avançando a passos muito lentos. É preciso que tome consciência, né, desse seu próprio processo e assim elas vão se organizando. De qualquer maneira, o trabalho do Conselho vai impulsionando isso. E a responsabilidade não é só do Estado. A gente considerar a educação como responsabilidade da União, do Governo Federal, do Estado e dos municípios. Queria que o senhor citasse para a gente aí, dessas 89 áreas quilombolas já mapeadas, oficializadas em Mato Grosso, a maioria estão em quais municípios? Cite alguns aí para a gente ter, inclusive Chapada dos Guimarães. Aí. Isso. Nós temos aí, só na região de Chapada, nós temos quase 13 áreas. Né? Nós temos na região de Poconé 29 áreas de quilombo, né, que já foram quase todas elas reconhecidas e certificadas, né, não estão tituladas. Nós temos na região de Vila Bela cerca de quase 17 áreas, inclusive ali foi o início dos quilombos, o Vale do Guaporé é histórico nas nossas vidas, a grande maioria dos escravos que aqui chegaram em Mato Grosso entraram pelo rio Guaporé e daí eles se espalharam por todo o estado de Mato Grosso. Né? Como vai ser a metodologia dessa audiência pública hoje em Chapada? O que vocês vão discutir? Vai ser a adequação dessas diretrizes curriculares para Chapada, ou seja, a escola de Chapada, a escola quilombola, ela tem autonomia de se adequar a essas diretrizes curriculares? Sim. Nós estamos usando uma metodologia que para nós é bastante importante, porque nós estamos colocando os professores, os diretores de escola, a comunidade, para dizer como ele quer que seja a sua própria norma. Né? Quer dizer, nós não podemos fazer leis somente de cima para baixo, elas têm que vir de baixo para cima. Então, eles conhecem a comunidade, conhecem a escola, eles estão nos mostrando os caminhos do que é essa pedagogia, do que é essa didática, no seu construir, no dia a dia do chão da escola quilombola. Até porque, independentemente dessas diretrizes curriculares nacionais, as próprias escolas quilombolas já têm projetos pedagógicos de professores que estão lá, até usando uma expressão que virou comum aí, no chão da escola, quer dizer, está lá no dia a dia, na sala de aula, já tem esses projetos pedagógicos, independentemente de diretrizes curriculares que venham de Brasília, por exemplo. Sim, sim. E projetos pedagógicos muito bonitos, experiências exitosas, com lideranças muito grandes. Nós temos liderança em Mata Cavalo, tem Gonçalina, tem Benedita lá em Poconé, né? Maria Helena em Poconé. Nós temos lá na região de Chapada, Eusita, a professora Mabel. Né? Nós temos em todos os lugares, nós temos lideranças que vêm já dedicando a sua vida, né, a esse fazer educacional quilombola há muito tempo. Então, é um momento de nós colhermos esses produtos. Né? Agora, e escolas que não são instaladas em territórios quilombolas, elas também podem adotar essas diretrizes, ou seja, até para enriquecimento, até para considerar a diversidade étnico-cultural do Brasil? Sim. Nós entendemos que elas devem, viu? Porque, Antônio Carlos, elas devem porque hoje nós temos no Brasil 11 diretrizes curriculares nacionais para a diversidade e a inclusão. E elas devem ser consideradas, mesmo agora que a gente discute a base comum no Brasil. Agora, nós estamos falando aqui só de uma das políticas públicas. Uma das diretrizes. Que é a educação. Não, estou falando assim em termos da educação e Sim. também como política pública. Agora, tem saúde, tem o reconhecimento do território quilombola. Como que estão essas outras políticas públicas? E qual que é a importância da educação nesse processo mais amplo aí? Sim, olha, é extremamente importante. Para nós, a educação é o que vai alavancar, né, a organização desses territórios, né, para que eles possam focar as demais políticas, ou seja, a política nacional de saúde da população negra, que hoje avança em passos lentos. Nós temos que verificar a especificidade dessa política e fazer com que ela avance até os territórios quilombola, né, até os territórios indígenas também. E hoje ela está
implantada, mas ela tem avançado muito lentamente. A política de regularização das áreas de quilombo no Brasil, para a gente ter uma base, pouquíssimas áreas foram de fato tituladas, né? Porque é um desafio muito grande. Essas áreas precisam ser, né, recolhidas pelo Brasil ou pelos estados e serem pagas benfeitorias sobre as áreas para depois ser devolvidas e tituladas de forma definitiva para os quilombos. Então, o artigo 68 da Constituição Federal para nós é um desafio hoje, né? Temos o decreto 4.887, mas ainda temos muito poucas áreas de fato devolvidas definitivamente ao povo quilombola. Mesmo, né, nós temos aí mais de 20 anos da Constituição Federal, e é preciso fazer uma autocrítica sobre isso, né? Essas comunidades só vão avançar quando a educação chegar com tal ênfase que faça com que elas possam produzir o seu próprio processo crítico, se auto-organizarem, né, para que elas possam exercer a sua cidadania. Muito obrigado pela presença ao vivo, boa audiência pública lá em Chapada e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, né, essa oportunidade.